Nos honra com a presença o presidente da ABGD, ele que vai trazer para nós o tema Reflexões Existenciais na GD, de onde viemos e para onde vamos. Vamos então receber o presidente da ABGD, o senhor Guilherme Crispim. É uma satisfação estar com vocês de novo. A altura está boa, né, gente? Não está muito alto, não, né? Começar o dia alguém gritando no ouvido não é a melhor solução. Quando a FRG me convidou para fazer essa abertura aqui, e o pessoal da organização me pedia aí o tema, né? O tema da palestra, você vai falar sobre quê e tudo. E a gente já colocou tanto tema, né? E aí a gente fica tentando pensar uma frase nova para dar um efeito, para convidar vocês a vir aqui e escutar um pouco do que a gente tem a dizer. Eu falei, acho melhor a gente falar de algumas reflexões existenciais, né? De onde viemos e para onde vamos, né? Porque é uma pergunta que eu acho que a gente se faz ao longo da vida. Eu falei, de repente dá para fazer essa mesma pergunta quando a gente for falar de geração distribuída. Então, é de fato um título provocativo, e eu vou tentar aqui, nos 20, 25 minutos, bater um papo com vocês. Não chega a ser uma palestra nesse contexto, mas para a gente pensar algumas coisas nesse sentido. Bom, eu acho que um ponto de partida interessante para nós, eu já há algum tempo venho pensando nisso, e quem já ouviu isso, por favor, me desculpe, mas isso tem andado muito na minha cabeça, e acho que talvez em função de todos nós aqui, de estarmos nessa área, e no final das contas, o que cada um de nós aqui entrega para a sociedade, além de muitas outras coisas, emprego, tecnologia e tudo, o que a gente está buscando aportar no nosso trabalho é energia. No final, quando eu acredito, assim como o resultado nosso, o resultado que aparece na GD, ele é de solar, né? Eu acredito que muitos aqui trabalham com a fotovoltaica, ainda que a gente saiba que a GD ela também tem outras fontes, biomassa, o biogás, a CGHs, a própria eólica também tem uma possibilidade muito interessante de estar na geração distribuída, mas no final do dia, no final das contas, estamos todos nós aqui, de alguma maneira, buscando prover mais energia. É isso, né? Quando nas reflexões existenciais que a gente tem, quando eu estou nas minhas, e pensando, poxa, o que eu agrego nesse mundo, qual o propósito que eu faço, o que eu tento buscar melhorar para a sociedade que eu vivo, eu entendo que, no final, eu estou trabalhando com energia, é isso, né? E energia é um negócio interessante na vida nossa, porque ela parece que é uma condição meio sine qua non, né? A gente não, eu pelo menos, né, não contextualizava a questão energética. Durante muito tempo, para mim, a energia era um negócio que tinha que ter mesmo. Estava ali, né? Nós estamos aqui nesse ambiente e ele está em várias questões distintas, da câmera que está ali atrás, deste palco, deste microfone, deste aparelho aqui, que eu vou pegar alguns dados que de cabeça a gente não lembra, mas eu vou falar daqui a pouquinho com vocês, no fundo, com alguma coisa energizando isso, porque senão não funcionaria. Ao longo do dia de cada um de nós aqui, a relação com a energia ela é um número muito maior de horas do que a que a gente, de certa forma, não precisa, ou até não imagina precisar. Eu, pensando nisso, outro dia eu falei, talvez a hora que eu não preciso de energia é a hora que eu estou dormindo, porque ali tudo bem, né? Eu deito, durmo e está tudo certo. Se tiver energia ou não, eu vou dormir. Aí veio um pensamento mais doido e disse, não, mas peraí, mas se você estiver num lugar muito frio ou muito quente, você também não dorme, porque ou você vai precisar de calefação, ou você vai precisar de um ar-condicionado. Eu falei, então, até para dormir precisa, dependendo da circunstância. Talvez não é uma realidade tanto nossa aqui no Brasil, mas se a gente for olhar para fora, e principalmente porque está acontecendo agora, com esse conflito Ucrânia, Rússia e tudo que está no pacote, a gente vai entender que é verdade, não dá para ficar sem.
Então, energia é um negócio que a notícia boa para todos nós aqui é que ela está, se tem a base da pirâmide, ela está na linhazinha ali, né? Formando a pirâmide ali, ela já está no seu ponto inicial, porque o desenvolvimento das nações, das sociedades, está intrinsecamente ligado a essa questão. Tem um livro muito interessante que se chama A Economia do Hidrogênio, de 2003, do Jeffrey Hinks, que ele fala que as civilizações, as sociedades mais avançadas, assim o são, não por questões de potência bélica, mas sim por questões de potência energética. Aquelas que conseguiram dominar mais a energia, desenvolver mais energia, elas se desenvolveram mais e mais rápido. A história da humanidade também passa por isso, né? Eu gosto sempre de citar e lembrar que o momento que o homem dominou o fogo, talvez seja a primeira relação de domínio nosso com a energia, foi a hora que a sociedade começa a se desenvolver. A gente fala muito de revolução industrial, né? A primeira revolução industrial, quanto que ela marcou o mundo, a segunda revolução industrial, e a gente fala dessas outras todas que a gente está vivendo. Se a gente for olhar em pano de fundo, o que está movendo essas disrupturas, ela passa pela questão energética. Então, de novo, né, e vou sair desse contexto, senão os 25 minutos vai ser só falando disso, mas porque isso me chama muita atenção mesmo. Então, nós estamos num negócio, esse é o ponto, que vai continuar crescendo. E aí, quando a gente tempera isso com mobilidade elétrica, com uma maior digitalização e com o maior uso de equipamentos eletroeletrônicos, a tendência é cada vez mais isso. Eu conto uma passagem também que me chamou a atenção recentemente. A minha casa, eu moro em Campinas, e na minha casa ainda é gás de botijão, né? E teve um movimento lá da Comgás para colocar gás encanado. E o seu Zé Carlos, que deve ser um senhor quase dos seus 68 anos, que já há algum tempo, queria deixar isso bem claro, que já há algum tempo, quando ele vai me entregar o botijão de gás, eu tiro do carro, eu troco, eu coloco de volta, senão o cara está explorando um senhor de 68, 70 anos, carregando botijão, eu faço isso. Faço porque eu gosto do Zé, tem 6 anos que ele me entrega botijão de gás. Outro dia eu perguntei para ele, em função da Comgás, esse negócio aí te impactou muito? Ele falou, seu Guilherme, impactou, sempre impacta, né? Mas tá bom. Agora, já vinha diminuindo muito. Eu falei, mas já vinha diminuindo muito porque as pessoas estão cozinhando menos? Ele falou, também, as pessoas estão comendo mais fora. Interessante é a conversa, né? A análise de mercado, né? E ele falou para mim o seguinte, mas sabe o que é? As pessoas estão usando cada vez mais equipamento elétrico na cozinha de casa. Então, e eu falei, é verdade. Né? Eu lá em casa, há algum tempo, depois de muita crítica, muito bullying que eu sofria, eu comprei uma panela elétrica para fazer arroz. Acabou, me senti libertado, sabe? Você passa pela mulher, você olha, arroz é o meu, por conta da panela elétrica. A batata frita da minha airfryer, ela não tem uma panela com óleo que ganha, até porque a minha airfryer ela já está curtida, igual panela de peixe de praia, que você nunca consegue fazer igual em casa, em função disso. Então, a minha airfryer está outro equipamento elétrico. O Zé Carlos precisou fazer uma cirurgia, colocou uns 2 stands, então ele ficou sem me entregar gás. E eu peguei e fiquei sem gás, e eu não podia dar essa notícia em casa com medo de retaliações, porque o responsável pela compra de gás sou eu. Então, eu não tive coragem de dizer, olha, estamos sem gás, porque parece que tinha um negócio de um bolo, e o bolo precisa de gás, e se acaba o gás, o bolo murcha, e eu ia ser o culpado, não é? Pelo murchar do bolo. Eu falei, pronto. Aí, eu fui no meu vizinho, Tiago, pelo amor de Deus, no WhatsApp, mesmo assim, apaga a mensagem depois para não deixar rastro. Você tem um botijão de gás aí? Aí ele virou e falou para mim, pô, Guilherme, aqui em casa é tudo elétrico. O fogão é elétrico. Eu falei, pronto. Então, mais uma boa notícia para todos nós. Nós vamos ter cada vez mais equipamentos elétricos. E vai chegar a questão da mobilidade elétrica, e que vai mudar a questão imobiliária.
Mobilidade elétrica muda a questão imobiliária. Vai sobrar espaço para construir edifício, porque o que nós vamos fazer com tanto posto de combustível? E tem bastante. Vai se transformar em postos de carregamento. Provavelmente alguns sim. Será que todos? A gente vai poder carregar onde a gente quiser. Fui fazer compra, carrega o carro. Fui estudar, carrega o carro. Carrega o carro em casa à noite. Então, provavelmente vai sobrar espaço. E aquele que tem um imóvel, 2 vagas na garagem, né? Aí vai chegar esse pessoal minha filha que sabe quais são as gerações. Essa última geração que vai chegar, vai te perguntar assim, tem vaga para carro elétrico? Aí você fala, não tem 2 vagas, mas não é para carro elétrico. Você fala, então não... Gente, eu não estou falando isso agora, não, mas eu estou falando isso daqui a pouco. Então, se você olha de novo o contexto elétrico nos envolventes. Se você está imaginando fazer um investimento num imóvel, que vai ter que durar para você, em tese, boa parte da sua vida. E se esse imóvel hoje não tem uma das vagas para carregador de carro elétrico, é muito provável que ele vá se desvalorizar ao longo do tempo. Então, esse contexto todo do que a gente faz, do que a gente trabalha, do que a gente entrega no final, ele vai continuar crescendo. E aí, onde entra a geração distribuída nisso? Aonde entra a GD nesse contexto? Para mim, ela está totalmente alinhada com o que a gente está vivendo, com o que a gente vai viver. Porque nós estamos vendo cada vez mais um empoderamento das pessoas, né, no seu dia a dia, para suas escolhas, para suas decisões. E a GD ela é isso, ela empodera, porque ela é democrática. Eu trouxe aqui, falei aqui ontem à noite, de novo, desculpa se eu repetir alguns números, mas é porque me chama muita atenção. A geração distribuída no Brasil hoje está em torno de 11, se quiser um número certinho, 11,3, 11,4 gigas de potência, né? E a gente já falou aí, poxa, uma Belo Monte, né? O que é mais interessante nisso tudo é que a gente colocou 11,4 gigas de potência em 10 anos, né? A gente fez 10 anos agora, com a resolução 482, só que de forma diversa, não foi 6 empresas, sem juízo de valor nenhum aqui, concentrando o capital que fez isso. Não, foi um tanto de cada um de nós aqui cumprindo o seu papel, que colocou 11,4 gigas, nós estamos falando aí na ordem aí hoje, talvez de uns 60 bilhões de reais a valores de hoje, que nós colocamos de investimento no setor. A geração distribuída no ano passado foi a fonte que mais colocou energia no setor elétrico brasileiro. A eólica colocou 3,6. Eu participo de um grupo, em função da BGD, de associações do setor elétrico, é o FASE, né? É o Fórum das Associações do Setor Elétrico, e a gente conversa aqui sobre questões do setor elétrico. E logo no início do ano, a amiga minha, presidente da Beólica, comemorou. Ela disse, olha, parabéns à eólica por ser a principal fonte de colocar energia no SIM. O SIM é o Sistema Interligado Nacional, né? E até então a GD não entrava no SIM, porque como era um pouco de um tantão de cada um de nós, o Sistema Interligado Nacional não conseguia ver isso, né? E aí eu parabenizei a Elbia, falei, Elbia, parabéns, de fato, a eólica colocou 3,6 giga, foi, em tese, a fonte que mais colocou, só que a GD colocou 4 gigas, segundo ano consecutivo, inclusive, que é a fonte que mais coloca. Nós levamos 5 anos para ter 200 megas. Nós levamos de 2012 a 2017 para ter 200 megas de GD no sistema. Nós fizemos 10,8 gigas nos outros 5 anos. Porque o mercado cresceu, porque a gente aprendeu, porque os fabricantes perceberam que o Brasil era um país super interessante para ter... Olha o número de empresas... fabricantes de inversores, de módulos, de distribuidores, tudo cresceu.
Até 2017, você contava nos dedos quantos distribuidores, você conseguia dizer quantos distribuidores de equipamento a gente tinha no Brasil. Possível fazer isso hoje, eu não sei. Eu venho para os eventos, a gente estava comentando isso aqui agora de manhã, quanta gente nova. No início a gente se encontrava. Tinha evento que a gente nem se cumprimentava, porque ia cumprimentar no outro. Eu falei, eu cumprimento ele no outro evento ali, porque já não dá mais, é gente nova toda hora, o que é muito bom. Então, assim, o setor ele vem se expandindo muito. Ele vai mudar? Ele vai mudar. O pessoal, e 2023? 2023 nós vamos continuar crescendo. 2024 nós vamos continuar crescendo. Mas as coisas vão mudando. Vão surgindo novas possibilidades, novas tecnologias, novos modelos de negócio. Foi assim, quando mudou para a resolução a 687, ali em 2015. Provavelmente vai ser assim quando a gente deixar esse processo da 482 já virando 14.300, lei 14.300, períodos de transição. Mas eu não tenho a menor dúvida de que a gente vai continuar achando possibilidades e a gente vai continuar crescendo. Eu estava falando aqui da questão da mobilidade. É muito razoável a gente imaginar, nesse caminhar, que quem tem um veículo elétrico, quem tenha uma patinete elétrica, quem tem uma bicicleta elétrica, quem tem uma moto elétrica, enfim, quem tem um carro elétrico, vai querer ter um sistema fotovoltaico em casa. Porque ele vai querer abastecer aquele veículo dele, aquela locomoção, aquele deslocamento dele com algo que ele mesmo produz, com algo que ele mesmo domina. Então, é essa a mensagem que eu queria passar, deixar aqui para vocês no dia de hoje, nessa manhã, na abertura deste evento, em todos nós que estamos envolvidos nisso. É claro, sempre há desafios, sempre há riscos, mas, de novo, quando a gente olha para a questão da energia, a gente entendeu que isso vai continuar sendo a linha da base da pirâmide, nós não vamos viver sem energia, a gente vai precisar consumir, provavelmente, per capita cada vez mais, e nós estamos trabalhando com um negócio que a lógica está do nosso lado. Isso é uma outra coisa muito boa. Eu ficaria preocupado, e também sem nenhum demérito aqui, mas eu ficaria preocupado se a gente estivesse aqui discutindo, se fôssemos todos nós investidores ou interessados no carvão mineral, por exemplo. Aí eu dizer, olha, o gato subiu no telhado, porque em tese subiu mesmo. Então, essa é a mensagem. Eu queria só deixar alguns números aqui para a gente poder pensar a respeito, já que a gente está no Fórum Sul, Alguns números, o número total, eu falei há pouco, a gente tem isso eu busquei hoje de manhã no site da ANEEL. É muito provável que esse número seja até menor do que é a realidade agora, mas é o que está lá. Sempre tem um default, um delay aí no site, mas, enfim. Nós temos 11 GB 323 megas de potência em GD. Nós colocamos no ano passado 423.284 UCs em operação. Foi o ano que a gente mais colocou, mais do que o dobro de 2020. 2020 foi 224. E, nesse momento, nós vamos empatando com 2020, que já foi um ano muito bom. Nós temos agora 220 mil UCs instaladas no Brasil nesse momento. Vai ser um desafio. A gente tinha feito algumas previsões do que seria a potência no final deste ano, potência e unidade também colocada. A BGD, nós, em conversa interna, ali em novembro, imaginamos que era possível colocar 7 gigas esse ano de GD no sistema. A gente sabe que tem desafios grandes aí. Nesse momento, a gente viu aqui, estamos com 1.3, talvez 1.5, meio do ano. Eu acredito, sim, que é possível que a gente faça mais 5 gigas até o final do ano. Nós vamos precisar acelerar. O segundo semestre sempre acelera mais mesmo. E a gente está já vivendo um debate de um desafio interessante, que é com relação à questão das distribuidoras e de uma aprovação e de um entendimento melhor das distribuidoras sobre os projetos que a gente tem apresentado. A gente sabe disso, a gente tem discutido sobre isso.
mas é possível colocar esse número. Falando um pouco do Sul, né? Eu comentei a respeito do Sul. O Sul hoje tem 2,3 gigas de GD, algo em torno de 20%, 21% do que tem em GD no Brasil está no Sul. Rio Grande do Sul é o estado que tem a maior potência instalada, é o terceiro no Brasil, primeiro no Sul. E o Sul tem 224 mil unidades conectadas. Falando agora do estado de Santa Catarina. Santa Catarina hoje tem meio giga, né? 526 megas, 41 mil unidades conectadas, 41.676, com 54 mil UCs recebendo crédito. Mas me chamou a atenção um ponto aqui para Santa Catarina e aí para os empreendedores do estado pensar a respeito e para que a gente possa também pensar a respeito. No ano passado, Santa Catarina instalou 18.633 usinas, né? Nós tivemos a capacidade de colocar isso na rede. E nós vamos agora por 2022 com 1.322 no meio do ano. Se esse número está correto, com relação ao dado, isso eu tirei agora, pela manhã, do site da ANEEL. Me chamou muita atenção porque a gente viu com relação ao cenário nacional, nós estamos no meio do caminho do que foi a quantidade de usinas conectadas no ano passado. Cenário nacional, 400 e algumas mil, 220 mil, nós estamos no meio do caminho. Mas se a gente olhar especificamente para cá, com 18.633 no ano passado e com 1.322 agora, dá para a gente estar, no mínimo, pelo menos com 9 mil. Nós estamos com 1.000 e alguma coisa. Então, isso chama atenção. De novo, se esse número está correto. Eu, como vi isso hoje pela manhã, vou até buscar entender se isso aqui faz sentido. Se faz, liga uma luz amarela de alerta aí para entender, de repente, o que ou vou olhar a potência, ou são usinas maiores, pode ser um ponto, ou a gente não está instalando, não está ligando tanto telhado, né, que vale a pena refletir. Mas os números estão aí, o mercado também, e eu, de fato, acredito que a gente tem uma possibilidade enorme também em outras fontes, né? Outro dado que me chamou a atenção é que, proporcionalmente, o Sul e o estado de Santa Catarina, em outras fontes energéticas, como biomassa ou biogás, tem um número proporcional, percentual maior do que outros estados e outras regiões da federação. Bom, gente, esse era o papo que eu queria ter com vocês, pensar na energia, pensar, de certa forma, em questão de propósito, no que a gente faz. A gente ajuda o país a se desenvolver, a gente ajuda as cidades a se desenvolver, as pessoas, porque sem energia, para fechar a fala, eu não tenho educação, eu não tenho saúde, eu não tenho segurança. Então, parabéns a todos que estão trabalhando nesse negócio, é um negócio muito próspero, a gente tem observado isso, e eu desejo um bom evento a todos, uma boa semana a todos. Convido a todos que ainda não são associados a se associarem à BGD. A gente faz um trabalho nessas frentes todas e a gente só consegue trabalhar, a gente só consegue levar tudo isso e debater tudo isso e apontar esses caminhos que a gente entende de razoáveis se a gente estiver associados, senão isso é impossível. Então, obrigado ao Grupo FRG e um bom dia e um bom evento a todos.